eu sou o Felipe Matos, sou um empreendedor. Acho que essa é a melhor definição. Bom, como empreendedor, eu tenho tido diferentes negócios, diferentes empreendimentos ao longo da minha vida, né? Eu comecei bastante cedo. Minha primeira empresa fundei aos 16 anos, que foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Foi um portal feito para ser acessado via telefone celular, na época da tecnologia WAP, bem antes dos smartphones que a gente tem hoje em dia, lá em 99. E de lá para cá eu tenho tido diversos empreendimentos que eu ajudei a fundar e tenho me dedicado a ajudar outros empreendedores a construir os seus negócios também, principalmente na área de tecnologia. Então, eu já fundei uma das primeiras aceleradoras do Brasil, se não a primeira, foi o Instituto Inovação, em 2002, lá em Belo Horizonte. Participei do processo de fundação e de gestão de um dos primeiros e por muito tempo o maior fundo de capital semente do Brasil, o Fundo Criatec, que estava sob a gestão do Instituto Inovação, está sob. E depois fundei uma das primeiras aceleradoras focadas em startups digitais na América Latina e no Brasil, que é a Startup Farm, que trabalha já há 4 anos fazendo a preparação de empreendedores e capacitação desses empreendedores para desenvolver os seus negócios. E mais recentemente, há quase 2 anos, eu sou o diretor de operações do Programa Startup Brasil, que é uma iniciativa público-privada liderada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para fomentar o ambiente empreendedor na área digital, né, no Brasil. E esse programa ele financia startups através de parcerias com aceleradoras. Então, além do financiamento, né, e do acesso a recursos, a fundo perdido do governo, ou fundo achado, não gosto dessa expressão, mas enfim, é um recurso que você não precisa devolver, né? Essa empresa que é selecionada pelo programa tem acesso a um programa de aceleração que vai oferecer espaço físico, mentoria, serviços, uma série de aconselhamento de mercado, relacionamento com gente de mercado para ajudar o empreendedor a desenvolver, né, e a acelerar de fato o desenvolvimento desse negócio. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta, né, de transformação social e até mais do que isso, eu acho que de libertação também, porque o empreendedorismo é uma ferramenta para você colocar a sua própria marca no mundo, né? Então, se a gente sai de um mundo onde as pessoas acabam sendo presas ou escravas, né, desse sistema de emprego, fazendo coisas que elas não acreditam, que elas não gostam, né, atividades que não fazem sentido, a partir do momento que você decide empreender, é a sua marca no mundo, né? Então, você vai fazer aquilo que faz sentido para você, que você acredita, e você também vai construir trabalhos ou propostas de trabalhos para outras pessoas que podem estar mais alinhadas com outros valores, né? E eu acredito muito nesse novo empreendedorismo, né, como uma ferramenta para o que a gente pode desenvolver aí, tanto daquilo que vai ser criado, soluções para tantos problemas que a gente tem no mundo através de iniciativas empreendedoras, como a maneira que o empreendedorismo tem para criar uma maneira de trabalho um pouco mais ajustada com esse mundo de hoje. Eu gosto de dizer que eu tenho 3 grandes paixões, que é o empreendedorismo, tecnologia e educação. Então, eu tento, de alguma forma, juntar os 3 para fazer aquilo que eu acredito também. Eu acho que ter decidido... Bom, tem muitas coisas, mas quando eu decidi vir para São Paulo e a minha trajetória começou lá em Minas Gerais, a primeira empresa, aceleradora, mesmo fundo, e teve um momento em que eu decidi dar um novo pulo sem paraquedas, que é o pulo que o empreendedor faz, né? Ele dá o pulo no abismo sem paraquedas, é aquele momento de fé, que foi quando eu resolvi, de fato,
acreditar no empreendedorismo digital, de startups no Brasil, numa época que se falava muito pouco ainda sobre isso. E resolvi também sair de Minas e vir para São Paulo, e esse foi um movimento de ir atrás do mercado, né? Ou ir atrás de onde estava o centro no Brasil das decisões, das empresas e das pessoas que estavam pensando mais sobre aquilo. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, certamente não estaria aqui, né? Foi um acerto, talvez. Quando eu estava no Instituto de Inovação, quando ele era uma aceleradora, e foi talvez a primeira do Brasil, a gente não tinha muita ideia de como é que fazia para acelerar empresas, né? Então, tudo era uma novidade, tudo era um arriscar, né? A gente tentava acertar ao máximo, mas com uma das empresas que a gente apoiou, em alguns momentos que eu era o gestor, eu acabei tomando decisões que hoje eu entendo que foram decisões erradas. Ter investimento, que a gente tentou trazer dinheiro para a empresa a um custo muito alto, então comprometendo participação acionária muito grande dos empreendedores. Depois essa empresa foi precisar de mais dinheiro e os empreendedores já quase que não tinham mais muitas ações da empresa, e isso minou a motivação daquele grupo de empreendedores, e aí a empresa foi por um outro caminho e acabou, enfim, não sendo bem sucedida. E acho que ter feito o processo de investimento da maneira que eu conduzi naquela época acabou gerando esse insucesso, ou contribuindo para esse insucesso, né? O segredo está mais nas pessoas do que a gente imagina, né? E nos relacionamentos. Então, no momento que eu vim para São Paulo também, foi um momento muito disso. Eu estava bastante influenciado pela cultura do Vale do Silício, porque eu tinha passado uma temporada lá para entender como é que funcionava aquele ecossistema. E eu percebi que essa cultura de colaboração era muito forte lá, e a gente não tinha tanto aqui, né? Então, e eu comecei a trabalhar muito em cima dessa premissa, né? E eu acho que é muito você tá aberto para ouvir as pessoas e ajudar e colaborar, sem necessariamente estar pensando em receber nada em troca, mas a troca vem, né? E talvez o paradigma da dádiva, que dá para estudar um pouco, era o paradigma de algumas sociedades pré-capitalistas que eram baseadas nessas trocas, e essas trocas eram sempre quem recebia alguma coisa ficava imbuído em devolver mais ainda para o outro. Isso criava um paradigma de dádiva, né? Enfim, também não quero cair aqui na babaquice meio autoajuda assim do segredo, essa coisa, mas um aprendizado importante é que são essas relações que constroem qualquer coisa. Constrói sua empresa, vão construir a sua reputação, vão construir, enfim, os relacionamentos que você tem são o mais importante para desenvolver ou construir algum projeto que seja realmente exitoso ou funcionar. Então tem algumas frases de impacto. Talvez se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai junto, né? Então eu acredito muito nesse trabalho em rede. Acho que todo empreendedor sente medo e acho que tem que sentir. Se não estiver sentindo, tem alguma coisa errada. Provavelmente você se acomodou, né, como empreendedor, porque empreender tem muito a ver com o novo, né? Depois que está pronto, ok, você pode continuar ali tocando, mas eu, pelo menos como empreendedor, fico sempre imbuído de arriscar de novo, de tentar mais, e junto com o risco sempre tem a possibilidade de dar errado, e junto com isso vem medo, né? Agora, o segredo é saber lidar com ele, e o medo, na verdade, é um aliado, né? É uma ferramenta importante, assim, né? Sem medo, talvez a gente tomasse decisões muito, muito piores ou muito ruins, ou arriscasse mais do que a gente deveria. Então, ele é aquela ferramenta que te ajuda a balizar e pensar, é isso mesmo, esse caminho faz sentido. E o que eu tento fazer na hora do medo, acho que tem duas coisas que são legais. Uma é
buscar cercar ali seu medo de um pouco mais de informação ou balizadores para tomar uma decisão melhor. Então você pode buscar mentores ou pessoas mais experientes para ouvir um pouco sobre essa decisão e fazer uma reflexão melhor. Mas tem uma segunda ferramenta que eu acho que talvez é mais poderosa, que é a intuição também. A gente costuma ignorar um pouco ela, mas ela é uma boa aliada. Puxa, eu tenho vários. Eu penso, enfim, nessa hora é engraçado, eu pensei num professor que eu tive aos, sei lá, 12, 13 anos de idade, talvez, quando eu fui para a escola pública. Eu estudei em escola particular durante um bom tempo, apesar da dificuldade da família, não venho de uma família rica, mas os pais sempre fizeram um esforço para isso. Tive bolsa de estudo um tempo e teve uma época que a coisa apertou e eu fui para a escola pública. Mas foi muito bacana ter ido para lá, tanto pelo aprendizado de estar inserido num outro universo. Eu estava numa bolha ali dos meninos ricos e certinhos. Mas a escola pública tinha uma coisa que naquela época particular ainda não tinha, que era um laboratório de computação, por incrível que pareça. Ela tinha um curso técnico de nível, na época, segundo grau, né, nível médio hoje em dia, nessa área de processamento de dados, e foi a primeira vez que eu vi um computador. E eu fiquei fascinado pela máquina, assim, achei um barato aquilo, e todo dia eu saía da aula e ia lá para a porta do laboratório, ficava olhando aquilo e esperando. E aí um dia um dos professores que já me viu, me chamou para entrar, me sentou na frente do computador e começou a me ensinar. E aquilo ali mudou a minha vida. Se não fosse essa sensibilidade dele de perceber a minha curiosidade, a minha vontade de entender mais sobre aquilo e aí abrir espaço para me ensinar, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Naquele mesmo ano, no final daquele ano, eu estava dando aula de informática para os meus professores à noite. É uma coisa meio extraoficial. A escola dava um curso de capacitação de informática para os professores no período noturno, e aquele professor ele me deixava lá dando aula para os meus professores de informática. E depois disso tudo mudou, né? Eu acho que o Jaime, meu professor naquela época, foi um grande mestre. Primeiro, empreender, eu acho que tem muito a ver com construir alguma coisa, e isso precisa fazer sentido e ter algum propósito. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia de empreender aquilo que está na moda, a franquia do momento, o que o mercado tá bom, porque o processo de empreender ele é tão difícil e sofrido e doído para o empreendedor, que se você estiver fazendo alguma coisa que você não acredita fortemente, essa jornada vai ser muito mais difícil. E o contrário também funciona. Quanto mais você acredita, mais fácil é passar pelos percalços aí do caminho. Uma outra dica é buscar ajuda, né? Buscar complementariedade. Não tem super-homem, o empreendedor ele não tem todas as respostas. Fazer um negócio exige uma série de competências diferentes, principalmente na área de tecnologia. Então você tem que entender de tecnologia, tem que entender do mercado, tem que entender de operação de negócio, tem que entender de vendas. E é muito difícil alguém ter todas essas competências ao mesmo tempo. Então você precisa buscar, seja num sócio, seja trazendo parceiros, seja montando uma equipe que tenha essas outras competências para que o seu negócio tenha mais chances de se viabilizar. E acho que para fechar, vale a pena, principalmente para quem está pensando em empreender alguma coisa que seja inovadora, um novo modelo de negócio, antes de sair fazendo, é super importante validar, né, e testar as premissas do seu negócio com o mercado. Então, sabe, sair do prédio, né, sair da cadeira, ir lá falar com potenciais parceiros, clientes, entender o problema que você está tentando resolver e se essa solução faz sentido, e tentar fazer alguns testes para
testar esses conceitos e validar antes de gastar muito tempo e dinheiro desenvolvendo alguma coisa que depois lá na frente certamente vai precisar de ter muito ajuste. Eu acho que a gente tem muito potencial, principalmente aqui no nosso país, né? E o Brasil tem sido por muitos anos o país do futuro, né? Acho que a gente tem que começar a trazer o futuro mais para cá. E é isso que me move. Eu vejo que a gente tem um jovem cada vez mais inquieto, conectado e preparado de certa forma, né? Tem muitos desafios no país, mas a gente nunca formou tanta gente na universidade, e eu estou vendo uma juventude que tem uma cabeça muito mais ligada com valores de colaboração, de conexão e de empreendedorismo, e o que me move é a vontade de transformar esse potencial em coisas concretas, né? nas mudanças que a gente precisa. Eu não sei exatamente onde eu vou estar daqui a 5 anos, mas eu quero em 5 anos olhar para trás e ver um ecossistema de empreendedorismo no Brasil muito mais forte do que a gente tem hoje e ter participado dessa construção.